Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes com o canal Log News, onde identificamos soluções e oportunidades para o setor de transporte de carga e logística e também para quem faz operações de armazéns ou distribuição de carga. Então, dentro dessas soluções, eu vi aqui a empresa do amigo Luiz, que trabalha com soluções diversas para a área de tecnologia aplicada à área de logística. E um dos equipamentos que eu vi bastante aderência e praticidade é um pequeno cubador de carga, onde é uma das dores das pequenas e médias empresas. As grandes estão começando a comprar os equipamentos, mas esse apresenta uma solução bem prática e dá uma produtividade não só para o pequeno, para o grande. Então, o CubTape, né, que é esse cubador, aí nós vamos apresentar a empresa do meu amigo Luiz, está aqui representando no Brasil essa solução, dentre outras. Então, Luiz, como é que a empresa StarTrade se apresenta ao mercado aí para os amigos? Obrigado aí pela oportunidade, professor Pontes. A StarTrade ela nasceu há 25 anos atrás como uma trading company e acabou focando na distribuição de ferramentas de TI para a área de logística. A gente viu naquela época que o mercado ainda era bastante carente de soluções de TI e começamos a buscar oportunidades no mercado externo, trazendo ferramentas prontas, de baixo custo, mas alto impacto nos processos logísticos. A questão aí de uns 10 anos atrás, a gente começou trazendo para o Brasil soluções para cubagem de cargas. E notou que o mercado brasileiro era carente dessas soluções, 90% das empresas ainda utilizavam trena, papel e caneta para fazer esse processo, e o nível de erros na coleta era muito grande, né? O problema de você medir com uma trena, anotar num papel e depois digitar no sistema, te dá uma margem de erros gigante aí de pelo menos 3 etapas onde você pode errar nesse processo. Só que os equipamentos importados, em geral, são muito grandes, caros, chegam no Brasil com um custo muito elevado, tem um custo de manutenção alto também, e até por conta de outras soluções que a gente tem que demandam essa questão de cubagem, a gente acabou buscando outras alternativas de cubagem que fossem mais aderentes à realidade brasileira. E surgiu aí justamente essa oportunidade com o CubTape, que é um equipamento que já tem 15 anos de mercado mundial, é fabricado na Austrália, e é um equipamento de fácil uso, baixo custo inicial de investimento, mas que traz uma qualidade da informação muito alta. É um equipamento que, basicamente, ele é um coletor de dados com uma trena incorporada. Então, a ideia ainda é fazer a cubagem na mão, fazer a cubagem usando um equipamento manual, o que muitas empresas acabam entendendo que não é tão interessante assim. É claro que todo mundo sonha com a Ferrari, todo mundo sonha com aquela linha de esteira cubando e pesando automaticamente, mas isso é para poucos, né? A ideia de usar um equipamento para fazer esse tipo de operação de cubagem é você trazer mais velocidade ao processo e ter um ganho na qualidade da informação. Luiz, eu estou vendo que é um equipamento portátil, né? Então, o usuário desse equipamento vai ser aquele ajudante ou motorista do caminhão que vai lá no cliente, pode usar internamente, mas é você trazer, ou seja, você jogar fora da tua estrutura, já captar essa informação e não trazer para o teu pique ali algum cuidado, então você já põe na coleta. É prático para um ajudante ou motorista usar esse equipamento? Com certeza. A gente precisa notar o seguinte, é um equipamento que mede, ele não pesa. Então, são diferentes operações. Quando você tem só a demanda de cubagem, você pode usar o meu equipamento. Ele pode se associar a balanças de diferentes formas. Então, vamos entender um pouco o equipamento. Ele basicamente é um coletor de dados. Eu tenho aqui o scanner para ler os dados, ler códigos de barra. Esse scanner é operado pelo botão do equipamento. Esse é um equipamento com memória, ou seja, tudo que eu coleto de informações vai ficar salvo nele. E eu posso ler códigos de barra de qualquer tipo. Então eu vou... E eu capturo só para me pegar um detalhe. Então, quando eu vou coletar a carga lá, eu pego a nota fiscal e já capturo os dados da nota e puxo para dentro do equipamento.
Exatamente. Você pode bater o código da nota e associar a esse código da nota as dimensões das caixas que você quer. Esse equipamento com memória, ele tem uma tela a partir da onde eu consigo criar dentro do equipamento algumas formas diferentes de trabalho. A gente chama isso de fluxo de trabalho. Eu posso coletar o código da nota, o comprimento, a largura e a altura, posso coletar o código da nota, mais um código de barras, que pode ser do peso. Então, se eu tenho o peso em formato de código de barras, eu também angario por ali. Ou, se eu tenho uma balança que tem Bluetooth, o peso da balança vem direto para o equipamento. E eu consigo ler ainda mais 2 ou 3 códigos de barras diferentes. Por exemplo, o código da nota, o código do item, o código do peso e algum outro código de barras que eu queira utilizar no meu processo. E aí eu faço a leitura da própria trena. O equipamento, ele é milimetrado em códigos de barra. Então, ao puxar a trena, encaixar na caixa, encaixar do outro lado e apertar o botão, eu faço a leitura do item, sem que seja necessário que o usuário saiba se está medindo em milímetro, em centímetro ou em metro, anote isso e depois digite essa informação. Pegou as 3 dimensões, ele já cuba, né? Ele já faz todo o processo de cubagem, ele inclusive pode executar alguns cálculos e entregar essa informação para você na hora ou deixar salva na memória do equipamento. Então, o equipamento já pode subir esses dados via Bluetooth, via outros dispositivos que estejam pareados. Se você está pareado com um computador, com um handheld, com um celular, ele entrega essas informações cubadas já nesse outro dispositivo. Ou guarda para que quando você chegue no local, através de um cabo micro USB, você descarregue esses dados. Então, são várias, apesar de ser um equipamento pequeno, ele é muito poderoso e muito preciso. O erro dele é de mais ou menos 2 milímetros. Então, nós estamos falando de um processo que é 3 vezes mais rápido do que a trena, o papel e a caneta. Garante a qualidade da informação e te entrega isso numa velocidade muito grande. Né? Você não precisa anotar e digitar a informação depois. Luiz, a integração deles com o RP, TMS, WMS é prático? Então, o processo é bastante prático. A integração pode ser desde arquivos TXT e CSV até integrações mais complexas através de API, usando um software que sobe os dados para a nuvem. Então, eu angario todos os dados, subo esses dados para a nuvem através de um dispositivo, trato esses dados na nuvem a partir dessas APIs e devolvo a informação para você no teu IRP, num arquivo ou aonde você preferir. Então, algumas empresas então, que andam com o celular baixando as suas entregas, eu posso integrar com o sistema e já conectar e já jogar isso para a empresa, se for o caso, né? Ou seja, com até certeza. Antes de chegar, você já está com toda a tua programação antecipada, né? Com certeza, essa é uma das ideias. Você fazer a cubagem na coleta, evitando que esse item, ao chegar a um local, a um armazém, venha a ser cubado e crie aquela fila, crie um engarrafamento de cargas e um outro processo dentro do armazém. Você faz a cubagem fora do armazém, quando a carga chega já está pronta, cubada e pronta para ser processada. Luiz, e dentro da tua prática, eu sei que você já vendeu para algumas empresas já, né, e tem usuários já conhecidos no mercado, o retorno, você normalmente a taxa de retorno dele, em quantos meses, depende do volume, claro, da empresa, eu acho que dependendo da volumetria, a pessoa tira em poucos dias ou um mês, ou alguma coisa, tira o retorno desse investimento, né? Com certeza. Veja, dependendo do perfil da empresa, se é uma transportadora, se é uma indústria, o retorno vai ser um pouco diferente para cada um deles. Mas, em geral, numa transportadora, o que a gente vê? A qualidade da informação pode gerar um melhor faturamento, sem questionamentos, sem nenhuma briga depois porque cobrou um valor cubado, cobrou por peso, fez a cobrança errada. Então, isso garante não só a qualidade da informação, como garante faturamento. Esse retorno do investimento vai depender das dores que a empresa tem hoje, se ela já faz esse processo, se não faz. Então, tem que comparar caso a caso. Mas então, você tem os ganhos. Então, vocês têm os ganhos. Meus clientes conseguem aferir aí de 5% a 15% na melhoria do faturamento.
O seu ganho de produtividade, tanto na velocidade quanto na qualidade da receita que você tem, né? Exato. Não, eu não estou nem considerando o ganho de produtividade e a velocidade. Eu estou considerando só que a qualidade da informação garante um aumento no faturamento de 5 a 15%. Às vezes, muitas vezes as próprias indústrias, quando estão entregando a sua carga, entregam com a informação errada de cubagem. Isso. Eles são os fabricantes do item, eles conhecem a sua caixa, conhecem a cubagem e entregam a informação errada. Não por má fé. Principalmente aquele pessoal que aproveita a caixa, né? Aí você fica aproveita. Exatamente. De caixa, né? E Luiz, pode falar. Dentro da indústria, esse processo de cubagem também está melhorando. A gente fornece muito para a indústria, muito para operador logístico e também para transportadoras. Então, todo mundo precisa se cercar de que a qualidade da informação está sendo entregue. Não é só a transportadora que é questionada pelo valor do frete calculado e cobrado. A própria indústria quer ter certeza que o que ela está entregando é o que vai retornar depois em termos de frete. Luiz, uma das grandes dúvidas nesse mercado é o equipamento importado, né? Então, as garantias do fornecedor, quanto tempo de mercado esse fornecedor tem, e você que é o garantidor aqui, mas qual o tempo de garantia e uma reposição de um possível perda de garantia, né, que você tenha, né? Como é que você trabalha isso para que as pessoas fiquem tranquilas com o fornecimento e a continuidade? Bacana. Veja, esse equipamento hoje, basicamente, ele é como um telefone celular. Ele tem uma placa interna onde é executado o processamento e ele tem poucas partes móveis, na verdade, uma parte móvel apenas, que é justamente a própria trena. Você tem acesso fácil à trena do equipamento pela porta traseira, então ela é uma trena substituível, você consegue retirar a trena facilmente. Essa trena a gente tem reposição e essa é a parte que efetivamente mais gasta ou dá problema, o pessoal quebra na produção, tem garantia e pronta entrega. E a outra parte substituível é a bateria dela. Essa bateria você acha hoje até no Mercado Livre para vender, é uma bateria de telefone celular, e pode ser facilmente substituída pelo próprio usuário. O restante, a caixa do aparelho, a tela de cristal líquido e a placa interna, isso tudo aqui é um pacote fechado. Caiu, quebrou, desmontou, tem que trocar. É como um telefone celular, não tem só trocar a tela ou só trocar a placa, é difícil dar esse tipo de manutenção. Mas é um equipamento robusto, bastante forte, o nosso índice de avarias e de problema é baixíssimo, a maior avaria realmente é no substituível, no consumível, na trena. Que é o maior uso, né? E uma questão de regulação. Assim como equipamento de medição e vai gerar receita e é o item que você vai vender como serviço, né, o transportador, o operador logístico, precisa fazer a aferição das instituições públicas, embora seja uma coisa assim que a gente questiona, mas tem que aferir se a trena está dentro daquele padrão do pessoal que fez medida, né? Ou seja, aquela turma que vai lá na tua empresa e cobra uma taxa para te autorizar um equipamento, está todo direitinho, aquela turma precisa disso? Então, hoje no Brasil não existe uma legislação que regulamente trenas. Então, o Inmetro não faz regulamentação nenhuma de trena. Existe regulamentação do IPEM, do Inmetro, para pesagem, mas não para trenas. Então, hoje, no Brasil, não existe essa legislação, mas o equipamento é aferido pela NTEP e pela EU, né, que são entidades aí que fazem esse mesmo processo do Inmetro na Europa e nos Estados Unidos. Então, ele é aferido em outros países, mas no Brasil não existe legislação. Então, não tem como nós fazermos esse processo de aferição. Agora, é fácil e a gente garante que a qualidade da informação, como a trena é milimetrada em códigos de barra, a gente garante essa qualidade da informação em mais ou menos 2 milímetros. Isso é fácil de aferir. Você pode pegar um paquímetro, pode pegar um metro. Exatamente. É um erro que hoje é bem aceitável. Se você imaginar que pega um funcionário que vai medir 20 centímetros e um digita 200 milímetros, outro digita 20 centímetros, outro lê 19,5, outro... Essa variação na régua ou na trena, no olho e na digitação, o erro é gigante
e muito maior. Uhum. O tempo de entrega desse equipamento, a gente fazer o pedido e chegar na porta do cliente. Hoje a gente tem pronta entrega e por ser um equipamento compacto, a gente consegue usar aí Sedex, que está suprindo, em geral, no máximo 48 horas, 72 horas está na porta do cliente. Certo. E com relação a essa parte de você dar o suporte ao cliente, a primeira orientação, ele tem manuais e uma coisa prática em português, como é que é todo esse trabalho? Sim, sim. O equipamento tem manual, a gente faz todo esse processo online, diretamente com o cliente, auxilia na parte de integração e quando a coisa escalona para uma integração mais técnica via API, a gente conta com a própria fábrica para fazer esse processo. Ah, certo. Então, Luiz, eu gostei do equipamento, espero que você venda muito, tá certo? E me passa aí para o pessoal o site, os contatos que você possa divulgar, que as pessoas possam te procurar para verificar esse equipamento e eu acredito que, dependendo da cidade, onde está, nos grandes centros, você tem até como referenciar para quem solicitar uma demonstração, deve ter no YouTube também os vídeos, né? E tem clientes grandes seus que você pode indicar para a pessoa até contactar e que disponibiliza a verificação. Embora é uma coisa muito prática, né? Então, passa aí, Luiz, os teus contatos. Eu agradeço, viu, a entrevista, está sempre aqui à disposição. Vê os teus contatos para o pessoal que queira adquirir esse e outras soluções da tua empresa. Bacana, professor. Só queria deixar como referência, hoje no Brasil, os nossos maiores clientes desse equipamento são a DHL, a Seva Logística, Honda Motors, fazendo cubagem de partes, peças. Hoje a gente tem operações desde cosméticos, perfumes, medicamentos, partes de carro, etc. Então, são muitos itens e muitos tipos de cliente que a gente atende no Brasil. Quem precisar de alguma informação aí na sua região, pode até contactar com o senhor, professor. E aqui para o Sul, a gente atende diretamente aqui pela Star Trade. O nosso site é o www.startrade.com.br, Star de estrela, trade de negócios. E o e-mail é startrade@startrade.com.br. Tá? A gente fica à disposição aí para conversar, fazer testes. Tenho muitos clientes que pedem esse processo de testar, querem ver, né? Todo mundo hoje é São Tomé, quer ver para crer. Uhum. E a gente consegue fornecer o equipamento durante 7 dias para teste, sem custo nenhum. Então, a gente confia tanto no equipamento, na integração, que a gente faz esses testes gratuitos. Claro que antes a gente faz uma entrevista com o cliente para entender se a solução é cabível. Mas medir desde 3,5 centímetros até 7 metros a gente consegue com o equipamento. Tá? Eu tenho diferentes capacidades de treino ali, até 3 metros, até 6 metros, até 7,5 metros. Então, a gente adequa aí o equipamento à necessidade do cliente. Equipamentos com memória, sem memória, é só a gente conversar e entender o que o cliente precisa para fornecer a solução ideal. Pronto. E concluímos aqui a nossa entrevista, né? O nosso canal Lognews é exatamente para dar informações no setor de transporte de carga e logística no Brasil. Obrigado, Luiz, viu? Nos falamos depois. Prazer e sucesso na sua atividade. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo seu canal aí, que continue crescendo bastante. Tá bom. Obrigado. Obrigado, até logo.